Olá, meu nome é Rodrigo Fantinelli, eu sou auditor federal de Finanças e Controle da CGU, atualmente ocupando o cargo de Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais. Existe um livro chamado A Lógica do Cisne Negro, talvez um dos mais importantes e reconhecidos livros de gestão de riscos e de comportamento, do autor Nassim Taleb. Ele diz basicamente que um evento, para ser caracterizado como cisne negro, ele tem que cumprir três atributos. O primeiro deles é esse evento ele tem que ser um outlier, ou seja, ele não pode ser previsível. O segundo atributo seria que ele tem que ter um impacto muito forte, um impacto extremo na sociedade. E o terceiro atributo é que, dada a nossa condição, a nossa natureza humana, esse evento ele vai começar a ser depois explicado e até previsível, mas só depois que ele acontecer, tá? Independente se a gente concorda que o cenário que a gente está vivendo, de pandemia, é sim um cisne negro ou não é branco, rosa, cinza, isso não interessa muito para a gente, né? Aqueles que entendem que cumpre esses três atributos entendem que não era previsível, e o próprio Nassim Taleb, em entrevista recente, entende que não é um cisne negro porque ele não cumpre essa questão de imprevisibilidade, já que, segundo ele, isso dava para ser previsto, isso já estava mais ou menos numa condição de acontecer. Mas independente disso, dado o impacto que nós estamos tendo, a gente precisa pensar fora da caixinha. E é por isso que eu aceitei, e aí já agradeço o convite da FDC, aceitei gravar esse vídeo para a gente falar um pouquinho, dentro desse cenário de pandemia, o que o controle, né, pode contribuir, como é que o controle também pode pensar fora da caixinha, né? E aí alguns podem perguntar, mas num cenário tão crítico como esse, a gente ainda vai ter que pensar em controle? Com certeza, né? A gente vai ter que pensar também em controle e talvez até pela criticidade disso, ainda mais em controle, né? Se a gente pegar uma frase lá do Madison, lá no século XVIII, nos Estados Unidos, né, um dos federalistas, a gente vai ver que ele diz o seguinte: olha, se a população fosse feita de anjos, a gente não precisava de governantes. E se os governantes fossem anjos, a gente também não precisava de controle interno nem de controle externo. Mas a gente sabe que não é bem por aí, né? A gente não tem anjos no governo, então sim, a gente precisa falar um pouquinho de controle interno, controle externo, e aqui no nosso bate-papo eu vou acrescentar também o controle social, tá? Começando pelo controle interno, como é que a gente pode fazer diferente, né? O controle interno é aquele que está mais próximo do gestor, é um controle aí, pegando, né, a CGE como um exemplo. Quais são as duas principais missões nossas? Primeiro, combater a corrupção. Então, aquele mau gestor, aquele gestor que quer cometer irregularidades, fraudes, né, aquelas ações dolosas, a gente tem todo um aparato, todas as ferramentas para tentar detectar aquela fraude, aquela irregularidade. Mas a gente também tem uma missão muito importante, que é estar ao lado do bom gestor, né? Isso independente de cenário de pandemia, mas mais ainda num cenário como esse que nós estamos vivendo. A gente sabe da insegurança jurídica que existe, a gente sabe, por exemplo, vamos pegar só a questão de compras, né, de aquisições. A legislação ela foi flexibilizada, sim, ok, teria que ser mesmo, né? A gente precisa ter uma celeridade muito maior do que a Lei 8666 nos dava, por exemplo, mas junto com essa flexibilização, o cenário também mudou, né? Então a gente tem algumas questões que mesmo com a legislação 13979, elas não foram respondidas. E é o gestor, né, como a gente diz, aquele que está com a caneta, é que vai ter que realmente decidir em um tempo recorde, tá? Um tempo que ele, se antes ele já era difícil ele ter todas as evidências para decidir quase sem risco. Agora então, que às vezes as decisões elas têm que ser tomadas em 24 horas, às vezes até menos, né? É claro que aumenta a chance desse gestor errar e é claro que aumenta a insegurança desse gestor. Então, principalmente o controle interno, ele tem que estar ao lado daquele gestor que quer fazer o correto, e que eu ainda acredito, né, que é a maioria dos gestores que estão aí à frente de toda a administração pública. Então, no âmbito do controle interno, aí eu posso falar uma resolução que a gente editou no começo de abril, resolução 10 da CGE, que é a primeira vez que no Estado a gente trabalha como consultores. Nós, auditores internos da CGE, trabalhando como consultores para minimizar o risco das aquisições que estão sendo realizadas. Isso sim é pensar fora da caixinha, né? Isso sim é entender que o cenário mudou e que a gente não pode ser parte do problema, a gente tem que ser parte da solução. Então esse é um ponto em relação a controle interno, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção.
O outro ponto, vamos agora para o controle externo, né? E aí a gente pode englobar não apenas a Assembleia, mas tribunais de contas, né, dos estados como um todo, Ministério Público, etc. Também tem no seu papel de pensar fora da caixinha nesse momento, né? Se a gente pensar, outro dia eu escutei uma frase que eu gostei bastante, né? Que é senso comum a gente falar que está todo mundo no mesmo barco, certo? Errado, a gente não está no mesmo barco. É até injustiça eu falar que o gestor está no mesmo barco do que o controle externo, por exemplo, do que até mesmo o controle interno, que acaba não assinando, né, aquela requisição de compra, né, aquele contrato. Então, a gente está na mesma tempestade, mas a gente não está no mesmo barco. Então, um apelo que eu faço é: vamos pelo menos remar para a mesma direção, né? E isso é muito importante, o papel, reconhecendo, claro, as competências constitucionais e legais de todos esses atores que eu falei para vocês, mas a gente tem que entender que o cenário mudou e que a gente também tem que contribuir, nós, o controle externo também tem que contribuir com isso, né? Também vou dar um exemplo, aqui em Minas a gente tem uma rede de controle chamada Rede Arco, que é uma rede de controle e combate à corrupção, atualmente, né, coordenada lá pela CGE, mas que agrega, né, que congrega todos esses atores. E, graças a Deus, a gente tem uma liberdade e uma harmonia muito grande, pelo menos talvez aí no nível tático, né, que geralmente é que compõe aí essa rede de controle. Então, cabe a gente também dar essa segurança maior para o gestor, né, o gestor sabendo, olha, tem uma orientação da Arco que diz que é dessa forma, né? Então, isso a gente também já está providenciando. E o terceiro controle que eu gostaria de chamar a atenção, por último, mas não menos importante, é o controle social. Num cenário desse, principalmente, né, de flexibilização de legislação, como eu já falei, né, a flexibilização da 8666 pela 13979, aumenta muito o risco de integridade, o risco de corrupção, né? E a gente sabe que mesmo nesse cenário, né, num cenário que talvez se a gente fosse um pouco poliana, a gente ia falar assim, não, agora ninguém vai cometer irregularidade, porque o cenário é quase de guerra, né, em termos de saúde pública. Não, mesmo nesse cenário, as pessoas continuam cometendo irregularidades, fraudes, e talvez pensando que agora está mais fácil, né? Então, o controle social nesse momento é muito importante para a gente, e o controle social precisa de uma ferramenta que nós, gestores públicos, precisamos cada vez mais melhorá-la, que é a transparência pública. Então, nesse sentido, a gente tem que dar transparência a todos os nossos atos. E aí, citando o exemplo de Minas, a gente tem manter as aquisições referentes ao Covid em um portal de transparência não é a favor nenhum, porque a própria legislação já nos obriga. Mas Minas foi além, né, um dos poucos estados que tem todas essas aquisições em portal de dados abertos, o que facilita o controle social, facilita a comparação, facilita o cruzamento de dados. Então, esse é uma das um dos diversos avanços que nós tivemos em relação à transparência, principalmente à transparência ativa. Mas a gente precisa da sociedade nos ajudando, seja o controle interno, seja o controle externo, e também o próprio gestor, né? Essa maior parte que eu falei aí para vocês, né, de gestores que realmente querem fazer o melhor, eles ficam felizes, vocês podem ter certeza que eles gostam quando algum cidadão identifica ali um ponto de melhoria, né? Porque isso vai tornar a gestão mais eficiente, mais efetiva e, na verdade, isso é o que a gente quer, né? Em última instância, todos, seja o controle interno, externo, social ou o próprio gestor, é o que a gente quer entregar de melhor, né, para o cidadão que paga todos os seus tributos aí. Então, em relação à transparência, só para fechar, tem uma frase que eu gosto muito, mas bastante conhecida também, possivelmente todos vocês já escutaram em algum momento, que é de um ex-juiz da Suprema Corte norte-americana, Louis Brandeis, que falou que a luz do sol é o melhor desinfetante, né? Então, ou seja, a gente tem que publicizar da melhor forma que a gente conseguir, né, todos esses nossos atos, contratos, aquisições, etc., porque dessa forma a tendência é que a gente consiga entregar melhores resultados. De um modo geral, né, era um bate-papo aí em 10 minutos, são essas as minhas considerações relacionadas ao controle em momentos de pandemia, e aí independentemente se a gente vai chamar isso de cisne negro ou não, mas a gente precisa pensar fora da caixinha, e é esse apelo, né, que eu faço para todos os meus colegas de controle em todas essas atuações interna, externa, e até mesmo social, né? Se a gente não puder estar no mesmo barco, e entendo que a gente não está, mas vamos pelo menos, né, remar aí juntos para a gente sair dessa da melhor forma possível.
Para finalizar, obrigado, FDC, pelo convite, né? E agradeço aí a oportunidade de falar sobre um tema tão caro. Muito obrigado.